Olá, meus amigos, como é que vocês estão? De férias? Pois é, eu já cá estou de volta, à labuta, a aproveitar agora a ocasião para vos dar uma magnífica novidade para quem ainda não apanhou. Então, como sabem, alguns, não é? Quem não sabe fica a saber agora, eu em setembro vou lançar um curso online de finanças pessoais que, reitero, é só o melhor e mais completo curso que alguma vez disponibilizei e vai ser maravilhoso para todas as pessoas que querem elevar a sua vida financeira para um novo patamar. E, meus amigos, desta vez não há desculpas porque é longe, porque não dá aquela hora, porque não posso no fim de semana, isto e aquilo e aquilo outro. A verdade é que vai ser online e por isso esteja em que parte do mundo estiver, desde que tenha internet, vai ser possível acompanhar e todo um outro nível, ok? Muito bem, eu vou explicar todos os detalhes e quem está na lista VIP do curso já recebeu a boa nova e a novidade é que para premiar exatamente todas as pessoas que não andam só cá com conversas e avançam e fazem e entram em ação, eu resolvi fazer um workshop chamado Os Pilares do Investimento. Neste workshop eu vou explicar quais as bases para se começar a investir, o que é importante saber e o que deve ter atenção antes de começar a pôr o dinheiro a render. E no final do workshop vou explicar detalhadamente em que irá consistir o curso online e vão ser abertas as inscrições de forma oficial. Atenção que a única forma de ter acesso ao workshop gratuito e exclusivo é estar na lista VIP. Portanto, procurem aqui na descrição, vão encontrar o link para a lista VIP. O workshop é no dia 1 de setembro, às 9 da noite, horário de Portugal Continental, e não vai ficar disponível para depois se ver, ok? Portanto, tem mesmo de assistir ao vivo. Bem, novidade anunciada, vamos então ao tema de hoje. Então, neste episódio eu vou partilhar convosco um tema que gosto muito e que também me diz muito, não é? Que isto de estar há muitos anos ligado a esta área permitiu-me realmente conhecer pessoas excepcionais, pessoas de muito sucesso em diversas áreas, que eu tenho o privilégio, muitas delas, de eu chamar de amigos, pessoas com grandes patrimónios e que eu tive a oportunidade de estudar in loco, não é? Mais do que os livros, que também são uma excelente fonte de inspiração e para nós conhecermos, ter a oportunidade de ter pessoas muito bem sucedidas financeiramente a nível internacional, e que são grandes referências, é fantástico. Porque realmente permitiu-me que a determinada altura, não é? Era eu uma gaiata, quando comecei a pensar, bem, não é? Talvez isso pudesse experimentar aqui algumas coisas. Aliás, eu fui muito ousada. Algumas pessoas eu pedi para serem meus mentores, outros tive de pagar, não é? E a verdade é que tive e tenho mentores fantásticos, alguns já não estão vivos. E a verdade é que quando olho para a forma de estar na vida e nos negócios, o que eu reparei ao longo dos anos é que há pontos em comum, não é? Há um padrão nestas pessoas que inspiram outras tantas a alcançar o seu próprio sucesso. A verdade é que há vários livros sobre este tema, muitos estudos, mas eu aqui vou dar a minha visão sobre a minha experiência, não é? Por isso é que o episódio deste tema é os hábitos dos milionários que me inspiraram, ok? Portanto, tem a ver com a minha experiência da minha rede, e que, obviamente, cruzando, e eu já li também vários livros, que vou identificando alguns destes hábitos, o que demonstra claramente, comprova aquilo que os estudos, tanto a nível micro como macro, não é? Ou seja, a nível micro, as pessoas esta rede de contactos que eu tenho, que me veio demonstrar isto em termos mesmo reais e práticos, e obviamente todas as experiências que nós retiramos dos livros. Então, vamos aqui começar, porque ainda são muitos, não é? Então, ponto número 1. Uma das coisas que eu pude logo constatar é que estas pessoas muito bem sucedidas são ávidos leitores.
o que é ótimo porque foi algo que para mim foi fantástico, que me ajudaram mesmo no início a orientar-me com alguns livros. E se tivesse de dizer, muitos milionários, não é? Muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente preferem ser educados do que entretidos. Não é? E sobretudo leem para adquirir ou manter conhecimento, ou seja, estão em constante aprendizagem. Portanto, a leitura faz claramente parte de um dos seus hábitos. Depois, um outro ponto e outro hábito é dão-se com outras pessoas bem-sucedidas, não é? A verdade, e há aquela frase que também gosto muito em que diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, não é? E daí eu muitas vezes deixar esta provocação também, que é faça essa reflexão e pense nas 5 pessoas, não tem que ser as 5 mesmo, não é? Pode ser 7, pode ser 6, pode ser 2. As pessoas que são mais próximas e são pessoas que a elevam, que puxam para cima ou que puxam para baixo, não é? E a verdade é que quando vou avaliar todas as pessoas que atingiram aquilo que eu próprio almejava, são pessoas que se dão com outras pessoas, procuram outras pessoas bem sucedidas, não é? E acaba, há aquela frase também, não é? Que tem-se tanto sucesso quanto aqueles a quem se associa com frequência, não é? Que vai, no fundo, dar a mesma coisa. Portanto, são pessoas que estão sempre à procura de pessoas orientadas para objetivos, otimistas, entusiastas, têm uma visão mental positiva, não é? No geral, portanto, há um get-together, estão muitas vezes juntos. Depois, claramente perseguem os seus próprios objetivos, perseguir os próprios sonhos e objetivos e criar uma maior felicidade a longo prazo acabam por resultar em melhores resultados até na própria acumulação de património. Foi algo que eu pude também constatar, e adoram o que fazem, divertem-se, têm uma paixão pelo trabalho, não é? E porque sabem que a paixão é que um motor, não é? Dá energia, dá o foco necessário, dá realmente um boost enorme. E quando realmente trabalhamos com paixão, quando temos um objetivo claro e trabalhamos com essa energia, com essa paixão, os resultados aparecem. Depois, outro dos hábitos que eu reparei e que pude constatar e que rapidamente apliquei na minha vida foi: têm várias fontes de rendimentos, não é? Portanto, nunca dependem de uma única fonte de rendimento. Têm vários tipos de investimentos, seja através de imóveis, de ações, de negócios, ou seja, nunca estão dependentes só de uma única fonte de rendimento. Portanto, isto com o conhecimento que fui obtendo em termos de finanças pessoais, literacia e educação financeira ao longo dos anos, foi logo das primeiras coisas que eu fiz, mesmo com muito pouquinho dinheiro ainda, foi diversificar as minhas fontes de rendimento. Depois, um ponto, e ouvi isto de muitos, e continuo a ouvir: don't leave money on the table. Não deixam dinheiro na mesa, não é? Portanto, não perdem oportunidades, independentemente do salário, do património. Portanto, não põem dinheiro, não deitam dinheiro à rua, não é? Procuram sempre aqui em termos fiscais, uma otimização fiscal, procuram sempre oportunidades de negócio. Às vezes estou-me a lembrar aqui de algumas histórias em que, às vezes, em partilha com alguns mentores, dizer muitas vezes: você está a deixar dinheiro na mesa, está a perder aqui uma oportunidade, e perceber isto é uma conversa muito recorrente, que parece que ficam oriçados. Don't leave money on the table foi das coisas que eu mais ouvi ao longo destes anos que eu dediquei a toda esta área financeira. Depois, claramente, eu já referi isto, e há um podcast um episódio só dedicado a isto, que é: pagam-se assim em primeiro lugar, meus amigos. Isto é mesmo verdade. O que é que significa pagar-se assim em primeiro lugar? Qualquer rendimento que recebem, logo à cabeça retiram dinheiro para si, para a sua poupança, para o seu investimento. Normalmente são pessoas que investem, não é? Sério, pessoas milionárias, bem-sucedidas financeiramente, investem o dinheiro, não é? Nunca fica parado. Também tem um certo horror em ter o dinheiro parado. Eu volto a dizer: as pessoas com as quais eu me inspirei e que eu acompanhei, ok? Portanto, retiram logo dinheiro para si, logo dinheiro à cabeça. Portanto, pagam-se assim e seguem a máxima de pagar-se assim em primeiro lugar. E, volto a dizer, há aqui um episódio único exclusivamente dedicado a isso. Depois, outro ponto outro hábito
que estes milionários que me inspiram, que me levaram também ao sucesso, que eu aprendi com eles foi estarem confortáveis com o risco. O risco gera-se, não é? E há risco em todo lado. Não existe risco zero, não é? Aliás, nós por estarmos aqui a ouvir este podcast, por acordarmos, por abrirmos os olhos, por estarmos a respirar, temos o risco de morrer, não é? E portanto, o que aprendem a fazer muito rapidamente é a gerir risco, a planear, a fazer um planeamento, a ver uma estratégia em torno do risco. Depois, outro ponto fundamental é que têm e ouvem mentores. Ok? Portanto, encontrar um mentor coloca uma pessoa num caminho muito mais rápido para a acumulação, seja de riqueza, património, o que for, não é? Porque aqui o nosso foco é sobretudo aqui a área financeira, mas existem outras áreas, não é? Eu posso de repente ter um mentor para outra área da vida, seja ela qual for, de saúde, bem-estar, o que for. E mentores de sucesso fazem muito mais do que simplesmente influenciar a vida de uma pessoa. Um bom mentor acaba por partilhar ativamente o seu sucesso, ensina também pelo exemplo, não é? E partilha boas lições e o que eu reparo não é por estarem já num patamar mais acima, e eu volto a dizer, ok, vou deixar de dizer este disclaimer. Última vez, ok? Estamos a falar aqui, estamos a medir, neste caso, o sucesso em termos, ou seja, uma parte do sucesso, existem vários pontos, mas estamos a ter aqui pessoas que tiveram sucesso financeiro, mas também tiveram noutras áreas, não é? Da vida, ok? Não são pessoas bem resolvidas. E portanto, estes milionários e estas pessoas bem-sucedidas financeiramente são pessoas que, num todo, inspiram exatamente porque não tiveram só o foco. E esse podia também ser uma dica, é não terem só o foco na parte financeira, ok? E leva aqui a um outro hábito que reparei, que é ajudam outras pessoas a ter sucesso. E isto realmente eu verifico que normalmente quem nos critica é quem faz sempre menos do que nós. E eu às vezes, mesmo a falar com algumas pessoas, eu digo, quando alguém quer empreender ou qualquer coisa, muitas vezes, das duas uma, ou não são os inimigos, são os melhores amigos, às vezes até a família, a destruir-nos ali um bocadinho os sonhos, como muitas das vezes acabamos por deixar-nos influenciar por pessoas que na realidade nunca atingiram nada. Eu às vezes pergunto a pessoas, olha, mas essa pessoa diz que você não deve avançar, mas ela já abriu um negócio. Não. Eu digo, então está a falar. Porquê? Eu nunca vi nenhum empreendedor, quando vê alguém a empreender, a mandar uma pessoa abaixo ou a falar-lhe das partes negativas, mesmo que tenha feito uma travessia do deserto, ok? Mas este é um ponto que eu reparei e procuro também dar de volta, não é? Que é ajudar outras pessoas também a terem o sucesso. Depois, um ponto fundamental, e isto pelas pessoas que me inspiram, que eu procuro também inspirar, é manter a mesma vibe, são pessoas positivas. O sucesso a longo prazo só é possível quando existe uma perspectiva aqui mental positiva. E o que eu pude reparar, sobretudo nos self-made millionaires que conheço, é que realmente têm um pensamento, um mindset super positivo, e para quem queira ir mais a fundo também neste tópico, eu recomendo que ouçam aqui 2 episódios, não é? Porquê? Porque o problema da maioria das pessoas é que elas não têm consciência dos seus pensamentos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, depois acabam por influenciar o seu mindset e consequentemente afeta as suas ações e depois os seus resultados. Portanto, neste ponto recomendo ouvirem há aqui 2 episódios, um da mente rica versus a mente pobre e outro da programação financeira. Depois, mais um hábito que foi transformador. Que é dedicar tempo na agenda só para pensar. E meus amigos, isto foi revolucionário para mim quando eu comecei a aplicar na minha vida. Colocar tempo na agenda para pensar. Nós somos engolidos pelo dia a dia, mal temos tempo para pensar, e hoje em dia, além de eu marcar na agenda, ok? Como
como uma reunião normal, não é? Portanto, há um tempo na agenda. Eu acabo por fazer mesmo retiros também para pensar e para refletir, tanto no plano profissional como no plano pessoal. E eu sinto que isso torna-me melhor profissional, torna-me melhor pessoa. E de facto os resultados, isto é um verdadeiro acelerador em termos de depois resultados. Depois, outro hábito, procurar feedback. A verdade é que o medo das críticas é a razão pela qual nós não procuramos feedback dos outros, mas o feedback é essencial para aprendermos e ver o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar, porque o feedback vai nos ajudar a entender se o caminho que estamos a fazer é o correto. E obviamente que a crítica de feedback, boa ou má, é um elemento crucial para a aprendizagem e crescimento, não é? E portanto, quando nós estamos aqui predispostos a esta escuta ativa, não é? Expurgarmos aqui o nosso lado emocional, vamos ver resultados acontecerem de uma forma brutal. Depois, outro hábito é estabelecer prioridades na agenda. E este realmente eu adoro isto, porque eu ouço muitas pessoas falar que querem muito ser ricas, milionárias, mas depois dizem que não têm tempo para aprender. Não é? E depois, onde é que vai encontrar? Sentado no sofá, assistir televisão, a navegar até ao fim da internet, do Instagram ou do TikTok. E eu não estou a dizer que não devam ver Instagram, TikTok. Poupem-me, ok? Percebem onde é que eu estou a querer a chegar, não é? Acima de tudo é importante que seja verdadeiro consigo. E aposto que consegue arranjar um tempo para estudar, para aprender ou reforçar a sua formação, se realmente assim o quiser. Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Portanto, este hábito de estabelecer as prioridades é importante, porque facilmente, sem estabelecer prioridades, as coisas ou atropelam-se, ou ficam mal organizadas, ou procrastinamos. E isto é claramente um hábito que pessoas bem-sucedidas não têm, procrastinar. Depois, tem muito bem definido o que é sucesso, não é? Uma pessoa milionária, pelo menos os que eu conheço, não querem apenas ser milionários. Têm objetivos específicos pelos quais estão a trabalhar, mesmo que sejam financeiros, não é? Ter um determinado tipo de património, ou um determinado tipo de rendimento, tirar férias quando quiser, comprar um carro, mas tem bem definido o que é sucesso. E agora deixa ter esta reflexão, porque é engraçado, porque antes de vir esta pandemia, logo em janeiro eu fui oradora numa conferência da Success Conference, e lembro-me quando estava a fazer a promo para o evento, e eu não sabia o que é que iam perguntar, e perguntaram-me o que é que era sucesso. E eu nem sequer estava à espera desse tipo de pergunta, e de facto ter definido claramente o que é sucesso, porque o sucesso, pelo menos na minha ótica, também vai mudando ao longo do tempo, não é? Se calhar há 10 anos, quando eu olho que para mim era um sucesso naquela altura, naquele sucesso era atingir um determinado patamar na carreira que eu tinha naquela época. Isto em termos profissionais era conseguir um determinado património, e depois, à medida que vamos atingindo esses espaços, ter sucesso pode significar de repente ter a liberdade para eu fazer os meus horários quando eu quiser, para estar com os meus filhos, e de repente, se eu quero, pego agora e vou de férias outra vez, não é? E isto pode ser o sucesso. E agora deixar esta reflexão: o que é sucesso para si? Procure refletir o que é sucesso para si. Depois, outro hábito tem objetivos claros, não é? Acaba por estar aqui um bocadinho relacionado, mas tem metas claras do que querem atingir, com valor, com prazo, com dia, com plano, tudo detalhado. Porque a verdade é que quanto mais claro for o plano, mais fácil será conseguir atingi-lo. Depois visualizam os resultados. Bem, eu lembro-me de uma vez, até era uma mulher que eu admiro imenso, que não é portuguesa, e que fizemos um exercício de visualização. Eu devia ter para aí, sei lá, 27 anos ou 28 anos. E aquilo, meus amigos, eu ainda estava ali no início, né? Portanto, aquilo já me parecia, já estava muito esotérico. Eu ainda não estava no comprimento de onda certo, percebem? Estava no little steps. Então, eu visualizar
dizia para eu fechar os olhos e para eu visualizar onde é que eu queria estar. Amigos, eu estava numa fase em que não visualizava assim muito bem, não é? Precisava dos óculos da riqueza, ainda não tinha os da riqueza, não é? Ou tinha só as artes, ainda não tinha as lentes, ok? Mas a verdade e o desafio aqui é divertirem-se um bocadinho com isto, ou depois de definirem as vossas metas financeiras, invistam algum tempo e visualizem como será alcançá-las, não é? Tem importância. Quem nunca fez um vision board, que o faça, porque realmente vocês conseguem imaginar a nossa mente, nós temos um sistema de alerta, não é? Na nossa mente, que de repente quando nós, por exemplo, dar este exemplo, uma grávida, quem já teve grávida, mulheres já tiveram grávidas, ou mesmo os pais, não é? Os homens também engravidam, não é? Engravida ali, fica a família toda, fica tudo grávido. Começam a ver grávidas e de repente a pessoa que nunca viu grávidas parece que há uma grávida em cada esquina. Outra coisa, quando a gente quer comprar um determinado carro, de repente não havia o carro e começa a ver o carro em todo lado. Isto tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona, portanto há um sistema de alerta que nos vai trazer aquelas imagens que nós temos na mente, vai-nos alertar e vai-nos mostrar mais e vai dar especial atenção a essas imagens. Por isso é que a parte da visualização é tão importante. Quando eu começo a visualizar os resultados, de repente eu estou a desencadear, é como se eu fizesse um GPS na minha mente, ok? Portanto, eu vou automaticamente começar a estar alerta e a desencadear ações que me vão permitir atingir os resultados. E quando nós trazemos, por exemplo, isto, mesmo para os desportistas de topo, eles fazem-no isto. Cristiano Ronaldo, Miguel Oliveira, no motociclismo, lembro de falar sobre isso. Também a questão de visualizarem a corrida, visualizarem a pista. O Ronaldo visualiza aqueles 3 passos que ele dá, 2 passos e a seguir o terceiro abre. É sempre igual os passos que dá, onde coloca a bola. Portanto, há ali uma repetição, há ali uma visualização. Ele visualiza já por... portanto, não menosprezar a parte da visualização foi uma coisa que eu aprendi e que eu hoje claramente pratico. E vejo depois a transformar-se em resultados. Depois, não tenham medo de falhar ou de errar. Meus amigos, só existe sucesso ou aprendizagem. Não existe erro. Se há algo que aprendi é que estas pessoas têm zero medo de falhar ou de errar. Muitos deles adoram partilhar os fracassos entre si, não é? E é até meio catarse. Há um momento de catarse quando nós estamos ali todos a partilhar os nossos fracassos. E estou-me a lembrar inclusivamente desta história de Thomas Edison, não é? Que foi um dos maiores inventores da história e conhecido sobretudo a maior invenção foi a lâmpada elétrica, não é? E a verdade é que a invenção da lâmpada, não é? É como usamos hoje em dia. Edison fez mais ou menos cerca de 700 experiências infrutíferas durante longos anos, não é? E uma vez um dos auxiliares, desanimado aqui com os fracassos, sugeriu que Thomas Edison desistisse de futuras tentativas, porque depois de 700 tentativas já não se havia avançado nenhum passo. Ao que ele respondeu: o quê? Não avançámos um só passo, avançámos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Meus amigos, isto é poderosíssimo. Será que nós tínhamos esta capacidade de errar e nos levantarmos tantas vezes? Portanto, e isto acaba por resumir nesta frase que eu disse logo no início deste hábito, que é: só existe sucesso ou aprendizagem. Ou seja, se eu atingi o sucesso, celebro. Se de repente eu falhei, é aprendizagem, ok? Depois não inventam desculpas. Milionários, pessoas bem-sucedidas não inventam desculpas, resolvem problemas, encontram formas para conseguir resolver, não estão ali a inventar. Depois são generosos. As pessoas, pelo menos que eu conheço, e obviamente que há pessoas ricas e milionárias e idiotas, não é? Porque claramente eu também acho que o dinheiro amplifica aquilo que nós somos, não é? Portanto, se a pessoa é um idiota, vai ser só um idiota com muito dinheiro, não é? Se é uma pessoa generosa, vai ter a oportunidade de ajudar ainda mais pessoas. E o que eu pude constatar, aliás, é que, e foi algo que aprendi
e quanto mais dava, mais recebia. E isto é maravilhoso mesmo, e tenho o privilégio de ter amigos fantásticos, generosos, e normalmente não são exibicionistas, ok? Portanto, não é preciso estar sempre aqui com bandeiras a dizer o que é que eu faço, e conheço muita gente, até muito conhecida, que dá muito mais do que algumas pessoas sonham. E depois, claramente, nunca desistem, não é? A persistência é o middle name. Nunca desistem dos sonhos. São de uma persistência inabalável. E claramente, para quem quer ter sucesso na vida, tem de persistir face às adversidades, mesmo quando a montanha parece enorme e super difícil de escalar. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio deste fantástico podcast Money Bar. E este episódio está inclusivamente a recordar-me que tenho que ligar aqui algumas pessoas, não é? Aliás, isto podia ser mais um hábito, uma dica, que é cuidar, manter a proximidade, o interesse genuíno. É muito importante, não é? De alimentarmos as nossas relações. Relembrar mais uma vez que o workshop de dia 1 de setembro, os pilares do investimento, é exclusivo para quem está inscrito na lista VIP. Portanto, vou deixar o link na descrição. Agradecer, como sempre, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos e até encontros. Sim, porque até nas férias, meus amigos, pessoas encontraram-me e vieram-me cumprimentar, a dizer que são ouvintes do podcast. Pá, sério, meu coração não aguenta tanta emoção, sabem? São os maiores e eu só não esborrachei as pessoas no abraço por causa da Covid. Por falar nisso, não se esqueçam de usar máscara. Ok, máscara e óculos da riqueza. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Podem juntar-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.